uma mistura vibrante de luzes azuis, rosas e verdes. Olá, estamos de novo aqui no Divã Projetivo e hoje estou eu de novo, Adriana Miranda, junto com o nosso galã Fernando Picelli e a voz misteriosa do nosso grupo, a terapeuta Lu Prado. Então, eu queria fazer um pedido agora, logo no começo, porque eu sei que vocês esquecem, e não se lembrar também no astral, e se lembrar também do like de lá, não vai funcionar para aqui. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar furtando, eu poderia estar te ameaçando com uma peixeira aqui, mas não. Eu poderia ser o seu espírito zombeteiro, eu poderia ser seu obsessor pedindo like, mas, por favor, deixa o like aqui, que assim o YouTube reconhece o nosso projeto e divulga para mais pessoas. No mais, vamos começar a leitura. Vamos lá? Muito bem-vindos a mais essa leitura, esse relato, como a Adriana já antecipou aqui um pouquinho para vocês, né? Vamos lá. Entre dois mundos, minha experiência com a realidade paralela. Sem dúvida, essa experiência foi uma das mais extraordinárias e enigmáticas que vivenciei. Infelizmente, compartilhar este tipo de acontecimento costuma ser recebido com incredulidade. Mas eu sei que eu vivi e sinto a necessidade de relatar. Posso garantir que naquela noite minha mente estava clara. Nenhuma gota de álcool, nenhum remédio e muito menos qualquer tipo de droga. A noite em questão não tinha nada de excepcional. A única mudança em minha rotina foi a realocação de minha cama para debaixo de um espelho grande que aderia à parede do meu quarto. Meus sonhos são notoriamente vívidos, tão reais que consigo sentir as sensações mais variadas. Uma experiência tão intensa que me deixa frequentemente exausta ao acordar. E naquela noite não foi diferente. Acordei às 4 da manhã, exausta, mal conseguindo abrir os olhos. Levantei para ir ao banheiro no piloto automático e logo voltei para a cama, me deitando de bruços, conforme é o meu costume. À beira do sono, senti meu corpo pesar e formigar. Uma música, até então desconhecida, dançou em minha mente e meu braço instintivamente se moveu para pegar o celular e anotá-la. Entretanto, apesar de várias tentativas, meu braço parecia não obedecer. Eu estava tentando mover meu braço astral, não o físico. Compreendo isso agora. E isso foi a ignição para um salto fora do meu corpo. Os sons começaram, seguidos por um frio penetrante, como se uma poderosa corrente de ar tivesse varrido meu quarto. De repente, eu estava em dois lugares ao mesmo tempo, uma espécie de realidade paralela que se revelou em meu quarto. Uma mistura vibrante de luzes azuis, rosas e verdes. Decidi fechar os olhos físicos e me permitir ser guiada por essa nova e estranha sensação. Gradualmente, eu estava flutuando, observando de cima meu corpo físico adormecido e minha cadelinha tranquila ao meu lado. O tempo naquele lugar parecia operar de maneira diferente. Em um piscar de olhos, eu fui puxada para um novo local, uma nova dimensão. Estava fora da Terra, levitando no espaço, envolvida na escuridão, até que fui cegada por luzes brilhantes. De repente, me vi dentro de uma cabine, uma espécie de nave altamente tecnológica. Sons inéditos aos meus ouvidos permeavam o ambiente, uma mistura de fax com maquinários desconhecidos operando. Senti um frio gelado percorrer meu estômago. Uma tela gigantesca e indescritível surgiu à minha frente, exibindo a Terra, em sua forma mais crua, reduzida a uma tela complexa de pixels. Havia uma infinidade de botões e comandos indecifráveis. Pouco sabia naquela época sobre tecnologia e espiritualidade, mas naquele instante percebi que éramos como programas. Seres em um universo 100% inteligente, o que me faz pensar que talvez a ciência e a espiritualidade não estejam tão distantes assim. Logo tive a sensação de que não estava sozinha, que um ser ou entidade estava me guiando, embora invisível aos meus olhos. Intuitivamente, sabia que não estava pronta para vê-los, para compreender a totalidade daquele conhecimento. Parecia que estava sendo lentamente introduzida a um mistério tão vasto quanto a tão comentada Matrix, repleto de códigos e segredos. Senti que outras revelações viriam, mas meu medo foi mais forte. Meu estômago revirou e antes que pudesse ver qualquer coisa, fui impulsionada de volta para o meu quarto, para o meu corpo. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. Antes que minha consciência estivesse totalmente alinhada ao meu corpo físico, abri meus olhos. Por um instante, senti uma estranha sensação de vazio, como se estivesse incompleto. E logo depois, como um choque de um desfibrilador, trazendo um paciente de volta à vida, senti algo se acoplando em mim. Era minha alma. Mas a palavra mais exata para isso é consciência. Hoje, arrependo-me por ter permitido o medo interromper aquela viagem. Eu sinto que poderia ter descoberto além, que poderia ter explorado aquela dimensão desconhecida ainda mais a fundo. Ainda assim, permanece em mim a memória vívida dessa experiência extraordinária,
um vislumbre de um universo além do nosso entendimento cotidiano. Em retrospectiva, o medo que senti parece pequeno em comparação com a vastidão do desconhecido que tive a oportunidade de vislumbrar. Apesar do arrependimento, sou grata por ter vivido uma visão tão extraordinária. Isso abriu um novo universo de possibilidades, de perguntas e maravilhas. E embora eu possa nunca encontrar todas as respostas, cada vez que fecho meus olhos, cada vez que sinto aquele formigamento familiar, sei que estou apenas a um passo de uma nova jornada. E desta vez, não permitirei que o medo me impeça. Uau! Legal, né? Muito bacana. Muito bom. Muito... Bem pela escritora, escreve muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Fernando. Vários trechos muito bem escritos. E você vai percebendo, assim, conforme ela vai descrevendo, né? Ela começa até falando que muitas pessoas não vão acreditar no relato. E isso aí, praticamente, quem já está na parte da projeção astral já está meio que acostumado. Porque tem um grupo, tem as pessoas que acreditam, tem as que já vivenciaram e não tem dúvida nenhuma, mas uma grande maioria, e eu já passei por essa fase também, que antes de eu ter as minhas experiências, eu duvidava, né? Porque a gente não tem muita noção de como é vívido e de como acontece. Então as pessoas começam a imaginar como se fosse um sonho, porque é a referência que elas têm. É a referência de quem teve uma experiência fora do corpo, de quem teve uma experiência no sonho lúcido, ela é muito diferenciada. A característica que ele fala do braço tentando mexer, essa confusão é muito comum para quem está tendo esse desacoplamento. O corpo ele é tão perceptível, olha a sensação, que às vezes você não sabe exatamente se você está mexendo no corpo físico ou se você está mexendo no seu corpo extrafísico. Então são indicações aí dessa saída do corpo que ele foi descrevendo. Aí este acordar num outro lugar, num transporte, né, como se você passasse de repente por um portal interdimensional. Então isso muitas vezes acontece. Você está no ambiente e de repente você se vê em outro local. E essa sensação dos mentores sutil, que não aparecem, mas você sabe que estão ali. Então, isso é muito comum também. Você percebe uma presença, você tem uma clareza, uma lucidez, que você não está tão acostumado aqui, e você vai percebendo detalhes que é como se alguém estivesse te ajudando, te auxiliando ali. Então, são detalhes que ele vai colocando na projeção que vai dando uma autenticidade para o relato dele. Né? Para quem já experienciou, sabe que tem muitas coisas aí que são realmente muito comuns a gente vivenciar. E a parte aí da visão do planeta, de ele estar em um local extrafísico, com uma tecnologia, com uma informação toda diferenciada, e com certeza acho que muitas das coisas que ele deve ter captado, que ele deve ter percebido na experiência, às vezes é difícil traduzir e trazer num relato, apesar dele ter escrito muito bem. Acho que deve ter muitos detalhes da experiência dele que é difícil a gente relatar. Eu gostei muito bom o relato dele. Eu tenho uma colocação a fazer, e na verdade seria uma pergunta. Fernando, logo no início do texto, o texto diz: a única modificação que eu fiz foi aproximar a cama para um espelho. Muitas pessoas relatam que os espelhos são portais. O que você acha disso? Pode ser um portal? Ou é apenas uma imaginação popular, coletiva, quer dizer? Eu acho que assim, Indri, quando você tem muitas pessoas falando a mesma coisa, é algo que precisa de atenção. Eu acho que você pode considerar. Porque se tem várias pessoas relatando experiências muito similares, como a gente vê, então as pessoas entram no espelho, saem em outras direções, outras percebem que vão entrar naquele ambiente e ficam um pouco ansiosas. Eu acho que tem algumas condições. O espelho ele tem a questão do material dele físico, que eu não acho, na minha opinião, não é necessariamente isso. Eu acho que é muito mais a questão energética, de que tem sempre alguém se observando, tem sempre alguém colocando, então todo mundo vai olhando naquele objeto e vai colocando ideias, vai mentalizando, então ele vai ficando como um amuleto muito forte. Eu penso muito mais nessa direção. Quando você tem, por exemplo, uma pedra, você tem um amuleto, você tem uma medalhinha de fé da pessoa, então as próprias roupas que a gente tem, elas têm uma energia muito grande acumulada ali. E o espelho ele pode trazer, sim, essa característica energética. E outra, tem as questões também de como você trabalhar, porque como é que eu crio um portal, como é que eu faço para me transportar, como é que todas essas coisas acontecem. No plano espiritual é tudo muito voltado à intenção e emoção junto. Se você só tem uma intenção, mas não trabalha a parte emocional, as coisas não rolam. Se você tem a parte emocional, mas não tem o direcionamento bem focado às intenções, as coisas ficam soltas e você não tem um controle adequado das coisas que vão acontecendo. Quando você tem um objeto, você, de repente, num sonho lúcido é muito utilizada a questão da técnica da porta. Você quer mudar o seu ambiente e você não está conseguindo. Você pega, abre uma porta
e imagina que falou, olha, eu vou abrir essa porta e vou chegar em tal lugar. Quando você abre, o teu inconsciente responde a isso. Então tem esse gatilho também muito forte. A pessoa, quando ela já olha aquele espelho antes de dormir, ela já coloca a parte emocional dela junto, com a intenção dela, ela facilita também essa abertura aí de portais também. Se eu não me engano, ela usa muito a técnica das portas os terapeutas usam muito isso, não é isso, Lu? Essa questão são âncoras, né? Temos ancorado já no nosso subconsciente alguns objetos, como o Fernando trouxe a medalhinha, trouxe o espelho, trouxe alguma roupa, alguma coisa assim, já é ancorado isso no nosso subconsciente, e à medida que você vai tomando mais contato com esse objeto, essa âncora ela vai se fortalecendo, né? Talvez essa pessoa nem tivesse o conhecimento do espelho como um portal e tal, mas como veio como uma observação no relato, eu acho que é interessante considerar que essa pessoa tenha algum significado interno sobre o espelho, porque senão não faria a menor diferença para ele ter mudado o espelho, a cama de lugar para um debaixo de espelho ou não, né? Outra coisa que eu queria pontuar nessa questão é que a pessoa se culpa pelo medo que sentiu de não avançar na experiência. Gente, nós só estamos vivo porque a gente tem medo. Se não é o medo, a gente não permanece vivo nesse plano. O medo faz parte do nosso psique em todas as esferas da vida, tá? Então, em algum momento, a mente deu sinal, sai daqui que tá, um negócio aqui vai ficar, não tá legal isso aqui para você. E aí vem o medo. O medo é proteção. Então, o medo que paralisa tem que olhar, é óbvio, né? Ninguém vai ficar morrendo de medo debaixo da cama, né? Sem sair de casa. Não é esse medo que eu tô falando. Eu tô falando do medo que te segura para que você não avance em determinadas situações. Então, o medo é muito importante na nossa vida. E o não se culpar pelo medo é muito importante nesse processo, porque o medo é quem te protege nesse momento, o protetor. Né? Com certeza tem ali os mentores, com certeza tem uma equipe ali por trás, ali no background, te orientando, te dando um suporte. Mas se a tua mente interpreta que aquele momento ali é demais para você, você não vai passar por aqui. Você vai sair dali, como você saiu, né? Não conseguiu ficar. É muito interessante olhar por esse lado também. Exatamente, né, Lu? E fica aqui uma resposta para uma pergunta que o pessoal sempre tem, né? Uma dúvida. Será que eu volto ou não volto para o corpo? O que acontece? Então, a mudança do nosso metabolismo durante a experiência, o corpo físico, então, ele vai respondendo às questões emocionais que a gente está passando no corpo extrafísico. Se você está passando por uma euforia, se você está passando por medo, coisas que vão estimular o teu metabolismo, ele vai acelerar, automaticamente você vai ter uma tendência a despertar, aí ele começa a puxar o teu corpo de volta. Então, muitos receios que as pessoas têm de não retornar, a gente responde de uma das formas exatamente através do metabolismo. Nosso metabolismo ele tem um ciclo, seja por uma aceleração emocional, ou seja porque ele já está voltando agora, está terminando o ciclo do sono e está voltando, automaticamente você vai sentir esse puxão aí extrafísico e vai acabar voltando para o corpo. Não tem como ficar lá muito mais tempo. Você, Adri, qual a sua percepção disso tudo? Ok. Bem, eu não sei se é uma concepção. Talvez, na minha opinião, lógico que medo todo mundo vai ter, mas, não sei, na minha opinião, eu prefiro, às vezes, quando estou fazendo a projeção astral e estou nessa lucidez, eu tento vencer o medo e dar um passo à frente. Porque, assim, eu não vou ficar lá. Só se eu bater a caçuleta. Essa probabilidade de bater a caçuleta é zero. Então, geralmente, eu me proponho a tentar ver o que está acontecendo, tá? Por sinal, eu sou muito mais corajosa lá do que aqui. Aqui, eu sou cagaça mesmo. Agora, lá, não. Quando eu estou consciente, eu tento encarar esse medo, porque eu sei que não tem pra onde eu ir. O único lugar que eu vou botar é pra cama. E dar uma acordada lá e pulando. Mas, assim, primeiro, eu amei o relato da menina. Tem uma escrita maravilhosa, tá? Parabéns pra você. Deve ser de letras, porque tá muito perfeito. E a consciência dela desse assunto também me deixou envolvida, porque é uma pessoa que realmente também entende do assunto, uma pessoa que deve pesquisar também. E no mais, eu acho que a gente devia ficar por aqui, porque o próximo relato, quem sabe, pode ser o seu, sim, o seu que está assistindo. Então, vocês que estão assistindo, mande os seus relatos, mande os seus relatos, para a gente estar analisando aqui, tá? E lá no grupo Viagem Astral Relatos, que é muito relatos para ser relatados, das coisas, vocês participem lá do grupo, das nossas enquetes, lembrando que lá tem filmes, séries, livros, todos nos arquivos, tá? É um grupo sério, a gente tenta se ajudar, se eu não ajudo, você não ajuda, tem um outro amigo lá que ajuda, e tem o nosso grupo também do WhatsApp, que nós trocamos ideias.